A ilha de Andros é um refúgio pacífico e um lugar ideal para os mergulhadores dedicados. Longe da barulhenta multidão de Nassau, aqui não encontrará joalharias alinhadas ao longo das ruas ou paquetes nos molhos. O que encontrará é um mergulho divertido e uma ilha selvagem amigável. Andros é a maior ilha das Bahamas, mas a menos desenvolvida. Fica a 150 milhas da Flórida e a apenas 30 de Nassau. Apesar de ser considerada uma ilha, a massa de terra é, na verdade, uma dispersão de ilhas e estreitos atravessados por enseadas e baías de água doce. Existem apenas 2 distâncias de mergulho em Andros, cada uma situada numa das extremidades da ilha. Aqui não se choca com outros barcos de mergulho. Um belo local para os mergulhadores é a barreira de recifes ao longo da costa leste. Sendo uma das maiores do mundo, a formação desta barreira começa a poucos metros de distância do Hotel Andros Beach e tem mais de 140 milhas de jardins de coral intactos e uma grande parte do Recife ainda está por explorar. O Recife é a linha divisória entre as águas rasas e o oceano. Um mergulho de 1800 metros para o abismo com precipícios e uma vida marinha invulgar. Mas esta convergência pode causar problemas de visibilidade, sobretudo no verão, quando o plâncton está em pleno crescimento. Apesar de descobrirem todos os dias lugares novos em Andros, os melhores mergulhos são fora dos recifes, a cerca de 15 minutos do hotel, e que se dividem naqueles que se encontram perto da praia e os do precipício. A zona do precipício em Andros é mais parecida com um terraço ligeiramente inclinado no topo, com a parede a começar nos 27 a 30 metros de profundidade. A floresta petrificada é um dos lugares mais prezados desta zona. O mergulho vai dos 18 aos 27 metros de profundidade, passando-se por uma grande placa de coral, com leques do mar e grandes garopas que se alimentam nas correntes que passam sobre o Recife. Grandes desfiladeiros e pilares vincam o solo oceânico. Ao longo do precipício, o desfiladeiro de coral negro começa nos 16 metros e meio e chega a atingir mais 27 metros de profundidade. O coral decorre o desfiladeiro, incluindo árvores de coral negro, grandes formações arredondadas e pontas de pilar. Esponjas vermelhas e púrpura enfeitam as paredes do desfiladeiro entre os muitos cones de coral cor-de-rosa e os corais tubulares. Um papagaio azul vem dar um toque de divertimento aqui. Explorar os desfiladeiros e as saliências de rochedos, onde a cidade de coral nunca dorme, é como um parque de diversões submarino com as suas enormes cabeças de coral e leques do mar. Um local chamado Off the Wall é um outro mergulho profundo muito popular e é um delicioso parque de diversões com grutas e desfiladeiros a uma profundidade de 24 metros que tem um fundo de areia branca. Interrompemos o sono de um tubarão que está no fundo. Este tubarão alimenta-se nos fundos, come camarões, caranguejos, lagostas e ouriços do mar. Devido ao facto de o tubarão parecer muito sereno quando descansa no fundo, as pessoas tentaram brincar com ele, tocar-lhe e até montá-lo, e os resultados foram dramáticos. O tubarão, normalmente calmo, virou-se frequentemente contra o seu atormentador e mordeu-o. Nós mantemos as mãos longe do tubarão, satisfeitos por podermos observá-lo a uma distância segura. Nadamos por uma fenda repleta de vairões prateados. Temos a sensação de nos estarmos a mover como se fizéssemos parte da colónia colorida de Mercúrio. À superfície, o Hotel Andros Beach, virado para a extremidade norte da ilha, tem 10 quartos com ar-condicionado, 3 bangalôs e 2 vivendas. Existe um restaurante totalmente renovado e uma piscina de água doce com um grande espaço para se apanhar sol e também a praia. É um lugar calmo e relaxante, onde os veraneantes, à volta da piscina, passam dias inteiros dentro d'água. A estância faz parte da lendária cadeia de centros de mergulho de Neil Watson, nas Bahamas, chamada Aventuras Subaquáticas. A base de mergulho, com os seus molhos convencionais em frente do hotel, possui um barco de mergulho bem concebido para os mergulhadores e equipamento para os que querem mergulhar pelo menos 3 vezes por dia, 2 de manhã e 1 à tarde. Uma das melhores coisas da base de Neil Watson é que uma simples chamada telefónica para os escritórios de Neil no aeroporto em Fort Lauderdale é o suficiente para se programar a viagem. Existe também um serviço regular de aviões a partir de Nassau. Neil conta aquilo que há de especial em Andros.
protected area. There's no spearfishing done out here, and actually Andros is the largest of the Bahama Islands. You could take the other 600 and odd islands and compress them into one landmass, and it would actually be smaller than Andros, yet it's the least populated island. It's about 105 miles long, 50 miles wide, and it has a little over 6,000 people on the whole island, so obviously it's not going to get fished out. Os segundos e terceiros mergulhos são feitos geralmente mais perto da costa. Muitos dos mergulhos em águas rasas são feitos na zona em que abundam corais de Elkhorn e que crescem a poucos centímetros da superfície, emergindo da maré vazia. Nadar por entre estes corais é como nadar num aquário gigante. É também um bom lugar para se fazer estudos biológicos da vida marinha. O coral de Elkhorn é uma das principais formações de recifes em águas rasas das Caraíbas, desenvolvendo-se em águas onde as ondas provocam um movimento constante da água. Os Elkhorn formam grutas onde se encontram os pequenos peixes tropicais e leques do mar. Perto do topo do jardim de Elkhorn nadam tubarões. Existe uma gruta que se chama Gruta de Alibaba, devido a uma garopa de cerca de 20 quilos que vive aqui e que patrulha a sua entrada. O topo desta gruta começa nos 7 metros para descer até aos 13 metros de profundidade. A entrada é muito estreita, com interessantes corais nas paredes, amarelos brilhantes, vermelhos e verdes. No exterior da gruta há um vale que tem garopas mais pequenas e muitas estrelas cesto. Estas estrelas do mar têm 5 braços principais, dos quais partem muitas secções. Elas estendem-se ao longo da grande massa de coral que se parece com pináculos. Diversos tipos de peixes nadam pelo vale no exterior da gruta de Alibaba. Um dos mergulhos mais interessantes é o Potomac, um fretador de aço com 61 metros de comprimento que se afundou em 1926 devido a um furacão. Muitos anos passaram, deixando as suas marcas do navio, sobretudo o ano de 1979, quando um furacão passou por Andros e quebrou o navio em dois. Hoje, a secção de proa permanece intacta a menos de 7,5 metros de profundidade, apesar de a popa estar bastante danificada. Grande parte do casco é acessível e a penetração é segura e simples, sendo feita pelas muitas escotilhas e passadiços, oferecendo grandes momentos de excitação aos principiantes em mergulhos de destroços. Aqui, as correntes não são problemáticas, mas as ondas podem sê-lo. Tenha cuidado, pois pode ser empurrado contra as muitas pontas enferrujadas do navio. Os mergulhadores principiantes, com problemas de controle de flutuação, devem ficar afastados do navio durante os piores períodos de ondulação. Este é um local popular para Fraser Nevins, o presidente de mergulho de Andros Beach, que faz vídeos dos clientes durante o mergulho. Os destroços atraem uma grande diversidade de vida, incluindo vairões e barracudas. Com os pequenos vairões com a risca prateada lateral, são um dos alimentos preferidos da barracuda, eles encontram-se juntos. Na realidade, o comportamento em cardume dos vairões é utilizado como um mecanismo principal de defesa contra as barracudas. Os cientistas pensam que este peixe, por experiência e instinto, consegue sentir a aproximação da barracuda ou de outros predadores e fecha imediatamente o círculo. Isto protege os vairões porque a barracuda pode não conseguir apanhar um peixe com precisão. Os vairões também se juntam em cardumes, porque isto faz com que nadem mais rápido, tal como um ciclista que pedala atrás do outro, a fim de reduzir a resistência do vento. Estas enormes barracudas são chamadas grandes barracudas. Elas possuem menos filas laterais de escamas que as outras e têm marcas pretas na parte inferior. Se bem que a sua natureza perigosa seja lendária, os ictiólogos apenas registaram 30 ataques, normalmente em águas escuras, onde as barracudas pensavam, por engano, que o braço ou perna do mergulhador era um peixe ferido ou quando o mergulhador possuía um objeto brilhante ou provocava a barracuda. A pouca distância do navio, descobrimos spadefish. Esta é uma das espécies raramente vistas das Caraíbas que é trazida à superfície pelas correntes para perto de Andros. 35 milhas a sul de Andros Beach fica a Fresh Creek e a pousada Small Hope Bay. Esta pousada, fundada há 27 anos, aloja famílias, mas também é a mais antiga base de mergulho das Bahamas.
Hoje, o número de hóspedes não passa dos 40 e as refeições são partilhadas com a família do primeiro proprietário. As crianças têm a sua própria sala de jogos, mas também existem diversões para os adultos, incluindo redes de descanso, banheiras de água quente, barcos à vela e windsurf. A base de mergulho ocupa-se de pequenos grupos com os seus barcos de convés raso. Perto do Small Hope Bay fica a fábrica de batik de Androsia. Uma visita à fábrica é algo de muito interessante e pode-se comprar os seus batiks originais numa loja da fábrica por metade do preço que se paga pelas mesmas roupas nas melhores lojas de Nassau. Se uma praia privada é para si uma necessidade, existem muitas neste lado da ilha, incluindo Sander Creek, uma das melhores das Bahamas. As florestas de pinheiros que cobrem o interior da ilha são famosas, assim como os buracos azuis. Estes são enormes grutas com água cujos tetos ruíram. Muitas delas estão ligadas por complexos sistemas de túneis ao oceano. Elas são o local perfeito para piqueniques e mergulhos com óculos, sobretudo nos dias em que é muito arriscado ir-se para além dos recifes. O buraco azul de Uncle Charlie é uma aventura para se nadar, com as suas paredes filigranadas e caranguejos que ali vivem. A parte oeste da ilha é um vasto pantanal de estreitos chamados As Lamas. Aqui, os habitantes locais navegam nas águas rasas em barcos de casco plano e apanham toneladas de conchas. A sua carne saborosa é um dos pratos principais da ilha. Grande parte da ilha ainda se encontra no estado selvagem, cheia de pássaros e orquídeas que atraem os naturalistas de todo o mundo. Uma das vantagens de se mergulhar com a Undersea Adventures é a oportunidade que se tem de passar um dia numa das outras bases de Neil Watson, Chab Key, a cerca de 1 hora de barco de Andros. Chab é uma das ilhas do grupo de Barry, um dos 30 maiores estreitos. O clube de Chab Key abriu recentemente a ilha a um pequeno número de não-membros. Apesar de o ambiente ser o de marinas com enormes iates, um restaurante chique e televisão de satélite a cores em cada quarto, não existem casinos, lojas ou qualquer tipo de vida noturna que só podem ser encontrados em algumas das ilhas maiores. O clube oferece um serviço completo na marina. Barcos para alugar, piscina, cortes de ténis e uma das melhores pescas de alto mar, em parte devido à localização de Chab Key, que fica numa passagem onde as águas profundas do oceano se encontram com os bancos rasos das Bahamas. Esta passagem também é ótima para mergulhar. Aqui, a Undersea Adventures atrai mergulhadores dedicados que fazem pelo menos 3 mergulhos por dia. Existe uma parede que começa nos 24 a 27 metros e que cai na vertical a partir destas profundidades, e há excelentes recifes rasos perto da costa para se mergulhar com óculos ou ao fim da tarde, onde se pode observar uma abundante vida marinha. Angeltown é um destes mergulhos rasos de 12 a 18 metros de profundidade, com um simpático par de peixes-anjo que os guias da Undersea Adventures apelidaram de Hansel e Gretel. Os guias daqui gostam de utilizar esta zona para os mergulhadores principiantes ou fotógrafos e até levam um livro à prova d'água sobre peixes para terem uma mais fácil referência. Aqui, o peixe-gatilho é bastante manso e deve ser bem alimentado, pois cada vez que lhe damos comida, ele cospe a maior parte. Este peixe está tão habituado aos mergulhadores que nunca levanta a sua primeira espinha dorsal, formando um gatilho, para se pôr em posição de ataque. Pode-se observar aqui uma variada vida marinha. Algas marinhas azuis cobrem os recifes. Já no fim do nosso mergulho, provocamos uma moreia. Desfiladeiros e grutas é um outro recife raso cheio de grutas e túneis. Este recife começa nos 6 metros e vai até aos 15 e no final do canal de areia há um declive de 45 graus.
Milhares de vairões turbilham à nossa volta na sua formação característica. Os destroços de aviões que os mergulhadores nomearam por graça de Truck Lagoon são um cemitério de entulho submarino que tem um avião Piper de 4 lugares, uma velha carrinha Ford e um caminhão Toyota, todos a 12 ou 18 metros de profundidade. Apesar de não haver muita vida marinha, a não ser as algas agarradas aos destroços, eles atraem imensos animais, entre os quais garopas, lúcios, caranhos, papagaios e muitas jamantas. Chub Key é um mergulho de grande profundidade, onde a parede começa nos 25 metros para acabar num precipício com mais de 30 metros de profundidade. É necessário descer-se aos 40 metros para se ver as gigantescas árvores de coral negro e as grandes esponjas tubulares. Uma viagem a Chad ou a Andros, ou até a ambas, é uma proposta diferente para a variedade de mergulhos que as Bahamas têm para oferecer. Andros oferece uma diversão submarina com imensos desafios de mergulho livre. Esta ilha, que ainda é selvagem, é um refúgio privado onde a única distração é olhar e estar atento às lendárias Chicagoes. You don't get to Guanaja by accident. It's a DC-3 ride from mainland Honduras, and then you land here at Concourse B and take a water taxi to your hotel. Tanto a ilha como os alojamentos parecem tirados de um filme sobre uma República das Bananas ou talvez Casablanca. O guia de viagens Fedor diz que Guanaja é a mais bela das ilhas de Bay. Nesta ilha poderá encontrar toda a aventura, esplendor e prazer de viajar na selva sem fazer qualquer sacrifício. As montanhas erguem-se diretamente do mar, em Guanaja. Do topo da ilha vulcânica, a vista é ótima, podendo-se admirar os recifes e estreitos dispersos que rodeiam a ilha principal. As ilhas de Bay são uma extensão de cadeias montanhosas que emergem do mar e que vão até às Honduras Oeste, atingindo altitudes de 3.900 metros. A alta floresta tropical está repleta de pinheiros e as palmeiras alinham-se ao longo da costa. Existem poucos aldeamentos, mas um dos mais invulgares é Banaca, a principal aldeia de pesca, com casas sobre estacas que enchem os bancos de areia. Banaca é chamada a Pequena Veneza das Caraíbas. A cidade é um centro de barcos, crianças e arquitetura. Os espanhóis governaram em Guanaja durante 136 anos após a sua descoberta por Cristóvão Colombo. Agora, fazendo parte das Honduras, os autóctones são uma mistura de 9 culturas, dos hondurenhos espanhóis aos ingleses e piratas. Hoje, a população da ilha, que é de 5.000 habitantes, fala espanhol e inglês. Apesar das casas locais divergirem do gosto americano, os alojamentos para os mergulhadores são de primeira. A ilha é um jardim tropical, mas um dos inconvenientes de uma ilha montanhosa é, está claro, as chuvas torrenciais. Durante a nossa visita à ilha cai chuva, portanto a visibilidade não é muito boa. Normalmente a visibilidade média é de 17 a 18 metros, mas pode ir até aos 130 metros. Uma das vantagens de mergulhar em Guanaja, mesmo quando a visibilidade é reduzida, é a oportunidade de se estudar as formações de corais. Guanaja tem 95% das espécies de corais deste tipo encontradas nas Caraíbas. Há mais variedades de corais duros aqui do que em qualquer outra região das Caraíbas.
Ótimos exemplares de corais em pilar abundam ao redor da ilha. O mergulho em Guanaja oferece aos mergulhadores uma grande variedade que inclui muitas paredes, grutas e pináculos que são como montanhas submarinas, corais e quilómetros de barreiras de recife. A ilha de Guanaja é uma das Bay Islands que se encontram na costa das Honduras. Está apenas a 760 milhas dos Estados Unidos e a 2 horas e meia de Houston. As temperaturas são amenas com uma breve estação de chuvas. Guanaja is perhaps the last outpost of the Caribbean. There are no roads, no phones, and no television. But for the adventure traveler, it's the Caribbean of your dreams.